Olá, 8h16 da noite, o horário da nossa live. E o tema hoje é A Pandemia Exige Superação. Bom, quarta-feira, hoje é dia 8 de setembro, e eu resolvi falar sobre superação, e principalmente superação na pandemia. Tá? Muito boa noite para quem está chegando. Esperar aqueles 2 minutos para ver se as pessoas entram, né? Para acompanhar a gente. Bianca, boa noite. Kênia, boa noite. Thaís, boa noite. Deixa eu aproveitar enquanto eu consigo dar boa noite. Daqui a pouco eu entro no assunto, no conteúdo, e eu não consigo mais dar boa noite para as pessoas. Né? Então, repetindo, hoje a gente vai falar sobre superação. Uma exigência da pandemia. Será que você já percebeu isso? Será que você sabe que você precisa se superar? Mais uma vez, boa noite para as pessoas que estão chegando. Vamos só aguardar mais uns minutinhos, gente. Lembrando que clicar nos coraçõezinhos nos ajuda, né? E o aviãozinho é para você mandar para alguém que queira entrar na nossa live, né? Vale lembrar que a live fica gravada e a qualquer momento, se você perder alguma coisa ou alguém que não conseguiu assistir, você pode indicar, porque a live vai ficar gravada. Né? A gente não determinou quanto tempo essas lives vão ficar gravadas. Gente, hoje eu já estou na live de número 25. Bastante, né? 25 lives. Para quem não queria fazer, até que já fez bastante. Né? Então, e o tema, então, repetindo, a pandemia exige superação. Vou começar, então, o nosso conteúdo, porque conforme as pessoas forem chegando, depois eu repito alguma coisa e vou avisando que a live está gravada para quem perder algum pedaço. Né? Olha só, fui buscar no dicionário exatamente o significado da palavra superação. E aí eu vou seguindo aqui o meu roteirinho. Quando você vê que eu baixo a cabeça, estou seguindo o roteirinho, até em respeito a você, eu preparo um roteiro da nossa live, eu não saio falando qualquer coisa não, tá? Superação, do dicionário: ultrapassar, exceder, ser ou tornar-se mais eficiente ou superior. Então essas são as definições da palavra superação. Gente, me dá um retorno se vocês estão me enxergando, se estão me ouvindo bem. Consegue dar um retorno, por favor? Se está chegando o áudio aí para vocês. Muito boa noite, Celina. Obrigado, já estão respondendo aqui que parece que está tudo certo. Qualquer coisa vocês avisam aí, por favor. Tá? Semana passada a gente teve problema com a internet, então alguns conseguiram participar, outros não. Mas então, voltando ao nosso tema, superação. Superação, ultrapassar e exceder, ser ou tornar-se mais eficiente ou superior. Né? Ser mais do que você já é. Então, isso é a superação. Por que eu escolhi falar sobre superação? Primeiro que a gente está na pandemia, então, pandemia está exigindo de todo mundo uma superação. Né? E o momento oportuno porque terminou as Paralimpíadas. E aí eu quero linkar, né? Becaro, muito boa noite, obrigado aí, amigo. Eu quero linkar superação com pandemia e Paralimpíadas. Eu tenho um novo herói na vida, gente. Acompanhando aí as Paralimpíadas, eu tenho um novo herói. Eu já tinha alguns e agora eu tenho um novo herói. É o nadador Gabriel Araújo. Ele é o atleta de Paralimpíadas, ganhou 2 ouros e 1 prata. 2 medalhas de ouro e 1 medalha de prata. Mas, gente, vocês vão lembrar de quem é. Se não gravou o nome, Gabriel Araújo, vocês vão lembrar quem ele é. Ele é aquele nadador brasileiro que não tem os 2 braços. E competiu com os que tinham braço.
E aí ele usa aquele estilo golfinho, sabe? Cara, não é que ele ganha dos outros, ele dá uma lavada, ele dá um banho nos outros. Impressionante o cara, entendeu? Ele tem lá um pedaço de uma perna, uma outra perna torta com um pedacinho de pé, não tem os braços, né? Os braços são cortados aqui no ombro. E ele vence as provas competindo contra nadadores que tem. Então tem nadador lá que tem um pedaço de uma perna inteira, 2 braços perfeitos. E os caras ficam dando braçada, se matando, e não pegam o cara. O cara é um peixe. Imagina o quanto esse cara treinou para adquirir essa técnica e ganhar essas medalhas e ganhar dos outros. Ele é meu herói da superação. Na verdade, todos os atletas que participaram da Paralimpíadas acabam sendo heróis, né? São exemplos de superação. Em algum momento, a vida não foi tão boa para eles. E eles decidiram fazer a limonada, né? Aquela história de, em vez de ficar reclamando que só recebiam limão, eles fizeram limonada. Você tem muitos aí que decidem não fazer a limonada e fica no trabalho de vítima. Que também não adianta eu criticar, não, porque eu não consigo ser empático. Eu não consigo estar no lugar de uma pessoa que não tem um membro, de uma pessoa que tem alguma deficiência visual, que tem algum tipo de deficiência. Eu não tenho. Talvez mental, mas tirando isso, eu não tenho. Então, eu não consigo me colocar no lugar da pessoa, né? De novo, explicando a empatia. Muita gente acha que a empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. Você nunca vai conseguir se colocar no lugar de alguém, porque você não tem a experiência de vida daquele alguém. Então, o que é empatia, Sérgio? Empatia é você entender por que a pessoa pensa daquela maneira, por que ela age daquela maneira. Isso aqui é empatia, tá? Então, assim, a gente não consegue ter empatia com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, não dá para criticar. Então, eu não critico, mas eu elogio os que se superam. Os caras que eram atletas, sofreram um acidente e depois decidiram continuar atletas. Pessoas que nem eram atletas. E aí se superam e viram atletas. As minhas filhas seguem aqui uma modelo que tem uma perna mecânica, né? E parece que a menina fala isso, ela vinha levando uma vidinha normal, ela ia ser uma pessoa normal ali, talvez atingisse algum tipo de visibilidade, algum tipo de sucesso, e quando ela sofreu um acidente, perdeu a perna, com a perna mecânica, ela percebeu uma oportunidade onde ela poderia ajudar outras pessoas, principalmente crianças, e começou a postar vídeos e falar que a vida é bela, e tem milhares, acho que milhões de seguidores. Thaís, lembra da menina, como é que é a menina que vocês seguem? A Paola Antonini. Paola Antonini. É o quê? É milhões de seguidores que essa menina deve ter? 2,7 milhões. A minha produfilha aqui está me ajudando. Então, assim, é outra pessoa que decidiu fazer a limonada e não ficar reclamando do limão, né? Então, assim, eu queria começar falando, já que eu estou falando de superação, eu preciso falar dessas pessoas que a vida não foi lá tão boa com essas pessoas, né? E elas encararam, mataram no peito e vamos em frente. Tá. Dito isso, vamos ver algumas coisas, então, que a pandemia exigiu superação. Veja, coisas que todo mundo está falando desde março do ano passado. A pandemia, uma das coisas que mudou a rotina de muita gente, o home office, trabalhar em casa. Isso foi um desafio. Para alguns, menos desafio, para alguns, mais desafio. Porque, veja, o home office fez pelo menos mudar a rotina dos lares, a rotina das casas. Então você precisou, às vezes, 1, 2 pessoas. Aqui em casa nós somos 4 em home office.
3 que trabalhavam em home office, trabalhando em home office, e uma estudando em home office. Então você precisa de coisas do tipo, qual é o local, qual é a mesa, qual é a cadeira, como é que está a internet, e o barulho, né? Poxa, estamos 2 na sala, um vai fazer reunião, vai ter uma conferência, uma chamada, o outro tem que ir para o outro cômodo da casa. E se aconteceu aqui, aconteceu isso na casa de muita gente. Então, essas pessoas tiveram que se superar, né? Muito obrigado, pessoal que está chegando agora. Grande Dilson, sempre parceiro aqui com a gente. Muito obrigado. Kleber, muito obrigado. Muito boa noite. O home office foi um dos desafios mais tranquilos, né? Mas ele não é tão tranquilo. E veja, tanto não é tranquilo, gente. Tem muita gente falando, ele não volta mais. Tem empresas anunciando, não, os funcionários não voltam mais no presencial. Eu peço para que tomem cuidado com essas afirmações. Eu também tenho a minha empresa, eu também tenho a minha equipe, 60% ficou em home office. Agora eu já estou trazendo quase todo mundo de volta, porque já é possível. Principalmente as pessoas que já tomaram a segunda dose e tal. Mas, cuidado, não tem lei que apoie o home office. Ainda não tem uma legislação aprovada. Isso está em debate. Sindicatos querem algumas coisas. Eu vejo exigências de sindicatos do tipo, precisa pagar um valor de indenização para a família, porque você está mexendo na rotina da família. Então essas pessoas merecem um tipo de indenização. Então se o cara está trabalhando em casa, o resto da família precisa de uma indenização. Precisa pagar aluguel do metro quadrado que a pessoa vai usar trabalhando na casa dela. Então tem algumas exigências que estão polêmicas e não entram em acordo o sindicato patronal com o sindicato dos empregados. E eu acho que essa discussão vai longe. Vai terminar a pandemia e essa discussão não terminou. Então, assim, muito provavelmente, muita gente, a grande maioria, vai voltar para o trabalho presencial, né? Muito me interessava, por exemplo, na minha área, eu tenho um call center. Eu queria os operadores trabalhando em casa, para eles também é melhor, né? Quando você faz a pergunta, você faz a pesquisa, para eles é melhor. Eu peguei os computadores, mandei para casa, pode levar cadeira, vamos pagar aí a internet ou parte da internet. Mas, veja, a vontade do trabalhador nem sempre é bem representada pelos seus representantes, pelos sindicatos, né? O Kleber está falando aqui, antes mesmo da pandemia, o home office já não tinha regulamentação definida. É isso mesmo, não tinha. E não tem. E vai demorar para ter. Então, empresas, cuidado com essas afirmações. Não, aqui não volta mais, né? Depois da pandemia, acho que vai ter que voltar sim, tá? Mas esse foi um desafio. E as pessoas tiveram que se superar e as empresas tiveram que se superar. Eu mesmo na empresa tive que fazer ajuste de sistema para as pessoas poderem acessar remotamente o sistema e desenvolver ali os seus trabalhos. Um outro grande desafio, esse foi um problema sério da pandemia, a dispensa de funcionários em massa. Um monte de gente ficou sem emprego. E aí quando você fala sem emprego, você fala sem dinheiro, né? E aí você tem uma pandemia ainda para enfrentar, ou seja, no início muita gente se contaminando, não sabia-se direito o que ia fazer, a pessoa perde o emprego, perde o convênio, começa a entupir o SUS, que foi o que aconteceu. Olha que encrenca, gente. A pandemia mexeu com coisas que a gente não estava preparado, né? Por isso a superação foi exigida. Somente dessa dispensa em massa, você já teve um monte de gente que teve um descontrole emocional. Esse foi um grande desafio. Como manter o controle emocional? Porque muitas perdas. Perda de receita foi muito grave, mas perda de pessoas também muito grave. E a política no meio, obrigando praticamente você a tomar um lado, você tendo que escolher o que é pior,
perder emprego e receita ou perder pessoas para o Covid, quase que te obrigando a ter uma opinião definida, e a gente não tem uma opinião definida. É muito ruim o Covid, é muito ruim pessoas morrendo. Por outro lado, é muito ruim as pessoas perdendo receita, perdendo casas. Gente, eu moro próximo aqui, o Elevado Costa e Silva, que é o famoso Minhocão em São Paulo. Mais do que dobrou moradores de rua, pessoas morando embaixo do viaduto. Então, pessoas que tinham um aluguel numa casa simples, perderam receita, não conseguiram pagar nem isso. Né? É fácil de entender, os mais necessitados foram os primeiros atingidos, com recessão de economia. Começa que o isolamento social tirou as pessoas da rua. E aquelas pessoas que vivem de ou pedir dinheiro, ou vender bala, ou limpar o vidro, você pode aceitar ou não aceitar, mas elas existem. Você pode gostar ou não gostar, mas elas existem. E elas tiravam o sustento delas dali, daquela esquina ali, onde ela pedia o dinheiro, onde ela vendia a bala, onde ela passava o paninho ali no vidro do carro e ficava esperando. De cada 10 pessoas, um vai lá e dá uma moeda. Pois bem, essas pessoas perderam receita. Então, se elas ainda não eram moradores de rua, passaram a ser, porque aí não teve mais a receita para pagar aluguel. Né? E a alimentação? Porque uma coisa é moradia, outra coisa é alimentação. Né? Bem complicado. Então veja que manter o controle emocional na pandemia, muito difícil. Se eu estou falando numa ponta, quando a gente fala de situação socioeconômica e status social, se eu falo numa ponta que está lá no morador de rua, vamos falar na outra ponta, o empresário que perdeu a empresa. Todo mundo aqui conhece alguém que perdeu a empresa. Todo mundo aqui conhece algum diretor que foi cortado aí numa leva dessas. E aí falta chão. Né? Poxa, eu tinha uma empresa. E aí teve suicídio. Cara, teve de tudo nessa pandemia. Porque faltou chão. O governo entrou aí com algumas ações, mas vamos encarar. O Brasil não é um país rico. O Brasil não consegue fazer projetos sociais num montante que atenda a todo mundo. Do tipo, vamos de repente dar abrigo para todo mundo, alimentação para todo mundo e uma verbinha para todo mundo. E vamos dar ao mesmo tempo saúde para todo mundo. A gente não é um país rico. Né? Deveria, mas aí eu tenho que entrar nos assuntos políticos, anos e anos, a gente tem muita riqueza, mas a gente não administra bem. Bom, mas não temos, essa é a realidade. Então, eu acredito que o governo fez, e independente de se quem está sentado lá é de direita ou de esquerda, fez o que dava para fazer. Porque a verba era curta. Fez o que dava para fazer. Fizer mais ia comprometer mais ainda o futuro. Né? Então, alguns empresários aderiram àqueles planos de vou pagar 60% do salário e garantir o emprego por 2 anos. Gente, eu conheço gente que quebrou por causa disso. Não, eu vou fazer o bem, eu vou manter o emprego das pessoas. E achando que a pandemia ia terminar em 6 meses, 10 meses, 1 ano. Não. Está durando bem mais que isso. E agora, enquanto não volta a receita, ele tem o compromisso de manter os empregos. E banca a folha de pagamento de que jeito? Eu confesso que eu queimei as minhas reservas na pandemia, mas eu tomei umas providências, eu não aderi a esses planos do governo, e eu sim dispensei metade da minha equipe e paguei todo mundo. Dispensei, paguei a multa, paguei tudo. Foi uma opção que eu tive e expliquei para cada um deles. Eu tinha muito medo de aderir a um desses planos e lá na frente eu não ia ter a verba para pagar a demissão. Se eu estou certo, se eu estou errado, só daqui uns 5 anos os analistas vão dizer quem tomou o caminho A, quem tomou o caminho B,
Hoje ainda não dá para saber o que é o certo, o que é o errado. Mas eu consegui manter a minha empresa funcionando e agora aos pouquinhos a gente está retomando. A gente até começou a recontratar já, né? Por enquanto parece que eu consegui fazer uma decisão acertada. Mas, de novo, como tudo é novidade, ainda não dá para ter certeza se a minha decisão foi acertada ou se a sua, que foi diferente da minha, foi a decisão certa. Mas voltando então aqui ao desafio da superação, o controle emocional. Como que você mantém esse controle emocional? Eu até escrevi aí um capítulo num livro, eu fui convidado a participar num livro Saúde Emocional, Soluções Humanas, e o meu capítulo foi a liderança como ferramenta do controle emocional. Falando de que bons líderes conseguem ajudar no controle emocional, mostrando caminhos, mostrando novas trajetórias, né? Mas veja, ainda estamos em pandemia, a situação ainda é difícil. Conversando com dois colegas, né, com o Camargo e o Lucas, que é o filho dele, foi quando eu pensei no tema de hoje, falando que a pandemia foi desastrosa, mas precisa ter superação. E, gente, o que vem dentro da superação? O mudar. Mudar é preciso, né? Chegando mais gente aqui com a gente. Salles, muito boa noite. Rio, muito boa noite, obrigado aí pela presença, tá? Então vamos lá. Mudar é preciso. Se você mantém as mesmas atitudes, você vai ter o mesmo resultado. Eu até brinco, já teve live aqui que eu coloquei, eu criei uma fórmula para mudar, para mostrar, uma fórmula matemática para mostrar para as pessoas que você precisa mudar quando o resultado não está bom, né? Que eu coloco assim, 2 mais 2 é igual a 4. Sérgio, não gostei do resultado 4. Tá, as regras da matemática, a soma mostra que você só consegue mudar o resultado mudando uma das parcelas. Então, uma parcela é 2, a outra parcela é 2. Então, na soma, 2 mais 2 é igual a 4. Ah, mas eu queria o resultado 5. Tem que mudar uma das parcelas ou as duas. Muda uma parcela para 3, fica 3 mais 2 igual a 5. Se não mudar as parcelas, não muda o resultado. Pois bem, e a equação que eu criei para dar uma explicação prática disso, a analogia, é você mais o mundo igual a sua vida. Para quem ainda não ouviu, vou repetir. Você mais o mundo igual à sua vida. Sérgio, não gosto da minha vida. Precisa mudar uma das parcelas. As parcelas são você e o mundo. Qual parcela é mais fácil de mudar? A matemática explica, né? Ah, mas eu posso mudar o mundo? Sim, claro que você pode mudar o mundo. Mas veja, muda você primeiro, muda o resultado da sua vida, e aí você batalha para mudar a parcela mundo, porque ela é um pouquinho mais difícil de você mudar. Então, o mudar é preciso, é necessário. Eu lembro muito bem que uma vez, numa empresa que eu trabalhava, fizeram um evento num sítio e levaram uma companhia de teatro e eles representaram lá uma peça para a gente, bem interessante, que falava navegar é preciso, né? Deixa eu ver o comentário que estão colocando aqui, ó. Não dá para esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. É isso aí, Rio. É isso mesmo. É o que eu estou falando. É isso. Que bom que você concorda, cara. Então, fizeram essa peça que era assim, navegar é preciso. Então, eles faziam uma analogia com Portugal. Portugal, quando se viu preso, né, com todo aquele território espanhol em volta e não tendo mais, e o bloqueio ali do caminho das Índias por terra, Portugal não tinha muitos recursos, era um país menor e ele precisou se jogar ao mar. E foi o auge de Portugal foi através da navegação. E aí essa peça falava disso, né? Navegar é preciso, porque não tinha uma outra saída, só tinha um caminho, era o mar, né? E os portugueses viraram os maiores navegantes do mundo lá daquela época, da Idade Média, fizeram os grandes descobrimentos, né? América, Brasil e por aí vai. Veja, no mudar, a pandemia exigiu mudanças. Mudar é fazer o que você ainda não fez.
Você precisa fazer alguma coisa que você ainda não fez. Não, porque eu já mudei, ó, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Não deu resultado? Faça alguma coisa que você ainda não fez. E cuidado também com isso. Porque ficar mudando. Não. Planeje o que você tem que fazer e aí você faz. Se você tem certeza de que você planejou correto e não deu resultado ainda. Porque vai dar o resultado. Né? Veja, eu mesmo comecei a fazer coisas que eu não fiz. Vocês estão me vendo aqui numa live. Vocês não imaginam o grande avanço que isso é. Né? Porque a pandemia cortou 70% do faturamento da empresa. Na época era a minha principal fonte de renda. E eu me vi acuado, me atirei ao mar. Vou fazer coisas que eu não fiz. Né? E, não está dando certo, não está dando certo. Quando você acha que você planejou correto, você segue. É o segredo da repetição. Né? Deixa eu ler um comentário que colocaram aqui para gente. Quando temos uma arma apontada para nossa cabeça, para muitos só há duas opções: correr ou morrer. Mas se pararmos para analisar, tem outras 1000 coisas que podem ser feitas. Boa. Eu gosto dessa série, hein? Tá faltando ver a última, Suits, dos advogados, não é isso? Bem legal. Gosto sim. Gente, tem uma coisa que eu aprendi lá no Exército, nas Forças Armadas. Né? Para quem não sabe, minha principal formação é militar, eu me formei oficial do Exército, segui carreira por 6 anos no 5º Batalhão de Infantaria em Lorena, a sigla era 5º BI, apelido 5º Buraco do Inferno. Então, lá eu aprendi uma coisa. Tá perdido? Porque a gente fazia alguns exercícios de patrulha. Então, você sai ali com uma bússola, com um azimuth traçado, uma carta topográfica na mão, e às vezes isso não é suficiente. Você se perde no caminho. Então, uma das coisas que a gente aprendeu lá, tá perdido? Pare. Para. Você está perdido, não adianta continuar. Você não sabe para onde você está indo, pode estar se afastando mais do seu objetivo, do resultado. Então, está perdido? Pare. Alimente-se. Oriente-se e depois siga. O que isso serve trazendo aqui para a iniciativa privada? Né? Você está numa situação de pandemia onde quase tudo você está perdendo. Significa que você precisa fazer coisas diferentes. Não saia fazendo de maneira aleatória. Né? Para. Espera. Pense. Planeje. Tem um vídeo que minhas filhas mostraram aqui de uma criancinha falando com a mãe, né? Viralizou. A criancinha fica falando assim, repila, que é respira, falando para a mãe vai dar bronca nela, ela, não, repila, tipo assim, tá nervosa, respira, a criancinha falando. E é isso, para, respira. Então assim, no momento de patrulha, para, alimente-se, oriente-se e siga. Na sua vida aqui profissional e na sua vida pessoal, para, da mesma maneira, alimente-se. O que é alimente-se? Traga coisas para você, alimente inclusive o seu conhecimento. Vai estudar, vai ver coisa que você não sabe. Precisa de conhecer coisas novas. Né? Oriente-se, faça um planejamento e a partir daí, siga em frente. Tá? Não sai fazendo coisa de qualquer maneira, porque não vai dar resultado. Essa já é uma das dicas de o que fazer para se superar na pandemia. Tá? E aí eu tenho algumas outras dicas um pouco mais práticas. Por exemplo, controle de custos. Tem que controlar o bolso. Eu tenho uma reserva aqui. Tá, a sua reserva não é infinita. Tem que controlar os custos. Então, por exemplo, no caso de empresa, fazer como eu fiz, negociar com fornecedores, negociar com clientes,
para você se manter em pé, para você ficar vivo, né? Na sua vida pessoal, talvez você tenha que mudar de padrão. Então, eu comia sempre caviar, agora não vai dar, agora é só lagosta. Né? Viu, Rio? Precisa mudar o caviar para lagosta. Mas você precisa fazer algumas adequações no seu custo. Como é que era o seu lazer? Uma das coisas que a pandemia me ajudou, porque assim, eu vinha num padrão aí de fazer 6 a 8 viagens por ano, eu e a esposa. E a pandemia cortou as viagens. Então a gente está sem viajar já há quase 2 anos. Foi uma economia forçada. Tudo bem que eu gastava quase nada, porque muitos pontos, né? Toda a parte aérea era quase gratuita. Mas sim, rever o seu lazer, muda o lazer, né? Eu gostava de cinema, agora eu vejo Netflix. Roupas. Poxa, eu usava roupa da marca tal. Cara, neste momento, roupa é roupa, né? Se a marca é A, se a marca é B, é o momento de você segurar o dinheiro. E coisas do tipo, tenho 3 carros, não dá para ficar com um. Eu fiquei com 0 carro. Eu vendi os 2 carros. Aliás, o Beccaro estava aqui na live. Eu vendi meus carros para o Beccaro. Eu vendi os 2 carros antes da pandemia. Durante a pandemia eu estava com carro por assinatura, terminou o contrato, eu entreguei e eu estou sem carro. Eu quase não saio. Eu estou de home office, saio para algumas reuniões, o Uber é uma maravilha. Não, transporte público ainda não dá para confiar, né? Tá cheio, o ônibus tá cheio, o metrô tá cheio. Mas o Uber resolve, cara. E eu tinha 2 carros aqui só desvalorizando na garagem. Então, essa foi uma coisa que eu desapeguei. Controle de custos, então, é uma das ferramentas que você deve usar na pandemia. Se ainda não usou, comece. Tá? Empreender é uma saída. Por quê? Um monte de gente perdeu emprego. E se você for aí no Google, colocar aí superação, pessoas que perderam emprego, que superaram, um monte de gente começou a empreender. Hoje, eu fazendo a pesquisa para essa live, eu vi várias histórias. Eu vi gente que era gerente de banco e começou a fazer comida em casa para distribuir no condomínio. E se for verdadeira a história, a pessoa já está com a mesma receita que ela tinha quando ela era gerente de banco. Então, empreender é uma saída. Agora, eu preciso alertar. Cuidado com o empreendedor. Né? Cuidado. Você quer empreender? Planeje. Quer uma dica boa? Vai no Sebrae. Entra aqui no site do Sebrae, tem um monte de orientação. Cara, a coisa que você não pode fazer, e eu já vi um monte de gente fazendo isso, e vai virar estatística do Sebrae, né? Que a cada 50% das empresas não completam 1 ano de vida e 80% não completam 2 anos. Para não virar estatística, faz a coisa certa. Um monte de gente que eu vejo assim, passei ali na frente e eu vi ali um salão para alugar. Nossa, é bonitinho, é legal, é perto de casa. Aí eu vou alugar porque eu vou abrir um negócio. Qual é o negócio que você vai abrir? Não sei ainda, mas eu vou lá ver. Se tiver baratinho, eu vou alugar e aí eu vou pensar um negócio. Tá errado. Você nem pensou no negócio ainda e já está alugando um imóvel? Aí você vai adequar um negócio ao imóvel, o que deveria ser ao contrário. Ainda tem gente que comete esse tipo de erro. Né? Olha, a lição que eu aprendi lá no Aprendiz com o Roberto Justus. Você precisa trabalhar numa coisa, primeiro, que você goste de fazer, mas segundo, que você saiba fazer. Então eu vejo pessoas, eu vou abrir um bar. Cara, você entende de bar? Você tem certeza? Você pelo menos foi fazer um curso de barista, alguma coisa nesse sentido? Eu vou abrir um salão de barbeiro. Eu que corto o cabelo do pessoal aqui em casa. Cara, você não é profissional. Então faz um curso, vai se capacitar. Senão você vai virar estatística do Sebrae. Então assim, empreender é uma boa saída para quem perdeu o emprego na pandemia. Mas, muito cuidado.
E a última dica que eu vou dar, gente, é o networking. É a sua rede de contatos, networking. Eu posso dizer que isso aí me ajudou muito. E se resolveu para mim, pode resolver para muita gente. Talvez resolva para você que está aí assistindo e ainda não conseguiu uma saída. Gente, networking, a rede de contatos para novos negócios, para um novo trabalho, porque trabalho não falta, tá? Está em falta emprego, sabe? Aquela coisa lá que você tem um registro na carteira, que você chega todo dia 15 minutos atrasado porque a lei permite, que você faz 1h30 de almoço e enrola o seu chefe, que você fica ali batendo papo com os colegas o tempo todo, olhando redes sociais e trabalhar que é bom nada. Então isso, a pandemia deu uma cortada geral nisso. Mas trabalho tem bastante. E se você tem uma boa rede de contatos, não vai lhe faltar trabalho, tá? O network me trouxe e vai trazer para vocês também novos conhecimentos. Eu fui convidado a participar do BNI, do Business Network International, que é um grupo de network internacional, onde eu estou aprendendo muito. 5.7, galera, estou aprendendo muito. Aliás, eu sou discípulo de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Sempre tem muito para aprender. Então, os novos conhecimentos vão te trazer novas atitudes e você vai fazer a tal da mudança e aí você vai ter um resultado diferente. E o network te traz novas ajudas, nem que seja dinheiro emprestado. Nem que seja dinheiro emprestado. A sua rede de contatos, familiares, amigos, colegas, vizinhos, essas pessoas acabam fazendo indicações, ou como chamamos lá no BNI, referências, que é mais do que indicação. O meu networking foi trabalhado aí durante a pandemia. Eu hoje tenho noção que eu multipliquei por 3 a minha rede de contatos e o resultado já começa a aparecer, né? Eu já consegui 2 contratinhos novos lá para a minha empresa e atualmente eu estou contratado em 4 consultorias. Ou seja, isso funciona, né? Agora, cuidado com as pessoas da sua rede de contato, né? Eu gosto de citar o Roberto Chiniachink, que é um dos nossos palestrantes aí proeminentes, quando ele saiu na capa da revista Época e colocaram uma manchete assim: quer ficar rico, para de andar com pobre. Todo mundo xingou o cara, porque só lê manchete. Aliás, brasileiro tem essa mania, né? De só ler manchete e não ver o conteúdo. Mas quem se interessou pela manchete e leu a matéria, ele explicava o seguinte, né? Quer ficar rico, para de andar com pobre. E ele explicava que, assim, quem pensa pobre. Sabe a pessoa meio, aquele hard ha-ha, daquele desenho antigo do Lipe, do leão e a hiena. Ó dia, ó vida. Meu, essa pessoa, assim, ela está afundando e ela é uma âncora e ela vai levar você para o fundo também, né? Então, a sua rede de contatos, você precisa de gente para cima, de gente positiva, de gente que ou te empurre ou te acompanhe. Mas âncoras, não, tá? Bom, gente, a nossa ideia aqui de live é 30, 40 minutos, para não ficar enchendo muito o saco de vocês. Então, vou só fazer uma revisão do que nós falamos hoje aqui, tá? Só o comentário aqui do Tiago. Tiago, obrigado, boa noite, né? O Tiago está falando aqui, ó, que investir em relacionamento é essencial. Inclusive, eu conheço o Tiago é um especialista aí em relacionamentos. Gente, então hoje a gente falou, o tema foi a pandemia exige superação. E aí eu quis linkar pandemia, superação e usar a Paralimpíadas como exemplo, né? Nas Olimpíadas, o Brasil ficou em 12º lugar, com 21 medalhas. Nas Paralimpíadas, o Brasil ficou em 7º lugar, com 72 medalhas. E nas Olimpíadas foi a melhor apresentação do Brasil de todos os tempos. Nas Paralimpíadas, os nossos atletas arrebentaram. Ou seja, o pessoal que tem dificuldade se superou mais ainda. Falei dos desafios que a pandemia trouxe, o home office, a dispensa em massa, né? A falta de empregos.
e o controle emocional, que foi bem difícil. Falei o que você precisa fazer para enfrentar, para se superar. Que mudar é preciso. Se você fizer a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Fazer o que você ainda não fez, né? E passei a dica que veio do Exército: pare, alimente-se, oriente-se e siga. E depois falei das dicas práticas. Você precisa ter um controle de custos, você precisa analisar se empreender é uma boa saída para você, e use o seu network. Sua rede de contatos é uma coisa que vai te ajudar muito. Ok? Lembrando que a live fica gravada. Se eu não respondi a alguém aqui, me desculpe, mas entra depois no Instagram, lá no arquivo da live, coloca o seu comentário, a gente responde todo mundo. Tá bom? Gente, muito obrigado e até uma próxima.